rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia aqui no nosso Panorama 95. Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes que estão em casa, né, nos ouvindo, nos assistindo. Um beijo para vocês. Vamos falar sobre nutrição na síndrome do intestino irritável, e aí? E aí, antes de começar, hoje eu quero mandar um beijo especial nós estamos no mês aí de conscientização sobre o autismo, né? E queria deixar um beijo bem especial para Tiago, que é um amigo do meu filho. Tiaguinho é autista, filho de Alane e Gilton Filho. E queria deixar um beijo bem especial mesmo para todas as famílias que vivem nessa luta, para que nós tenhamos consciência, né, sobre a inclusão dessas crianças com mais empatia, com mais reconhecimento, né? E eu preciso que as pessoas realmente enxerguem isso. Eu acho que eles não podem lutar sozinhos e eles precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, né? Então, um beijo para vocês, para Glorinha, né, com Gabriel, um beijo para Raquel, então para todos vocês que vivem aí nessa luta, tá? Contem conosco. E vamos começar de síndrome do intestino irritável, né, Marcos? Vamos lá. Então, eu sempre digo que nós somos muito procurados, nós nutricionistas e os gastros, claro, mas com sintomas gastrointestinais recorrentes, né? Pessoas com esses sintomas recorrentes. Eu digo muito que a gente está em um momento onde as pessoas têm muitas queixas, diversas, né? A nível gastrointestinal, sejam gases, esse abdômen distendido. Tem pacientes que chegam para mim, Marcos, com esse abdômen que parece uma gestação realmente. Então, assim, com várias alterações gastrointestinais, né? Vários sintomas, é sempre aquele paciente poliqueixoso em relação ao gastrointestinal. E além disso, refere muita dor, né? Além de dor, ou antes de evacuar ou após evacuar, a gente tem mudança também dessa consistência das fezes e a gente sempre tem esse tabu muito de falar sobre fezes. Tem paciente que começa a rir quando eu começo a falar, porque a gente precisa entender muito essa questão da consistência, da frequência, do hábito, né, a ir ao banheiro. Então, para que a gente possa também começar a compreender como é o hábito alimentar desse paciente, o que é que ele está sentindo, e como é que a gente pode, né, como nutricionista, como é que a gente pode orientar essa dieta do paciente. Então, assim, não é algo simples que a gente trate, porque além da individualidade do paciente, alguns alimentos sim podem piorar esse quadro. E o que mais chega no meu consultório são pacientes dizendo assim: Isabelle, eu excluí quase tudo e eu continuo do mesmo jeito. Mas o problema é exatamente o que é que ela tirou e o que é que ainda permanece na alimentação do paciente. Muitas vezes um alimento saudável, que para nós é tido como saudável, né? Que para todos é tido como saudável, ele pode causar desconforto, tá? Ele pode piorar algum sintoma. Isso não significa dizer que esse alimento é ruim, não, ele é saudável. Portanto, para aquela pessoa, aquele alimento naquele momento, ele pode ser prejudicial. Então, a gente precisa ter uma consciência muito grande da forma como a gente vai aplicar essa dieta. A gente precisa ter uma consciência das estratégias que a gente precisa usar. Se a gente vai usar suplemento, porque as pessoas acham que se a gente bota um suplemento, eles vão comer do mesmo jeito. Não adianta, tá, gente? Não adianta. A gente precisa ter a mudança de hábito alimentar. E a síndrome do intestino irritável, ela sempre foi muito associada à questão emocional. Não que ela não deixe de ser mais associada, ela é principalmente associada ao fator emocional. Que, como eu sempre gosto de dizer, intestino, ele é nosso segundo cérebro. E é aquela coisa que todos os compostos que lá no nosso intestino eles são produzidos, eles entram lá em relação direta, né, em comunicação direta com o nosso sistema nervoso. Tá? E tudo que acontece também no sistema nervoso, boa parte disso, a maior parte disso, ela também entra em comunicação com o nosso intestino. Então, o intestino é um órgão emocional, né? Ele também, dependendo do nosso estado emocional, vai refletir no nosso intestino de uma forma não tão agradável.
tá? E da mesma forma quando a gente diz assim, uma pessoa que está com uma constipação muito severa, né? O intestino preso há vários dias, e a pessoa diz assim, a gente fica mais aborrecido, né? O nosso humor modifica, e a gente costuma dizer, a pessoa está enfesada, né? Tem a pessoa está enfesada. Então, assim, a questão da síndrome... É enfesada. Enfesada. Né? Fazia tempo que eu ouvi essa não é, Marcos? Minha avó, que um dia estava tomando café lá em casa, faz tempo, viu? Pois é, exatamente por essa questão, né? A gente, o intestino é um órgão emocional e ele modifica muito nosso humor, a gente fica enfesado realmente, né? Então, quando a gente trabalha a questão do intestino irritável, como a gente pode identificar? Eu sempre gosto muito de dizer às pessoas que nosso trato gastrointestinal, ele foi, a sua função, ela é tranquila, né? Você se alimenta, ele digere, ele faz essa absorção, né? Faz essa metabolização para que a gente possa utilizar. E quando a gente apresenta sinais durante esse processamento desses alimentos, é porque algo não está legal, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pacientes que chegam a mim com 10 dias sem evacuar, né? Com uma demora, com uma constipação de 10 dias, ou com aquele contexto de fezes diarreicas mesmo, amolecidas, né? E que fique bem claro aqui para todo mundo. Ir ao banheiro todos os dias não é ser taxado como saudável, porque depende muito da consistência dessas fezes. Uma pessoa que vai diariamente ao banheiro, né, que evacua diariamente, mas que essas fezes têm uma consistência mais diluída, mais amolecida, isso não é saudável, tá? Então, a gente precisa realmente observar, eu digo muito, observem cocô, gente, é a coisa mais saudável, porque ele é o produto final da nossa digestão e ele vai nos mostrar o que realmente está bem ou não. Tá? Então, assim, a gente precisa entender, na síndrome do intestino irritável, geralmente se refere dor, né? Os pacientes, as pessoas, elas têm geralmente aquela hipersensibilidade, como a gente chama, hipersensibilidade visceral, eles referem dor mesmo, é como se tudo tivesse inflamado, Isabelle, está tudo inflamado, né? Então, eles referem dor ou antes ou após evacuar, então qualquer movimento intestinal eles vão sentir algum episódio de dor. É um paciente que uma vez, pelo menos na semana, ele precisa ter dor e associar a isso também a modificação dessas fezes, né? Dessa consistência de fezes, da frequência que se vai ao banheiro, né? A modificação desse tipo de sintoma. Então, são pacientes que também sentem muitos gases, né? Aquela dispepsia, são pacientes que têm abdômen distendido e aí a gente precisa realmente parar para cuidar desse paciente. Não é tirando tudo que você vai melhorar. Tem gente que faz, eu só como arroz e frango, né? E não consigo melhorar. Então, esses pacientes, eles tendem, né? Além da questão do fator emocional, eles são pacientes que a gente precisa tratar na nutrição, porque são pacientes que têm na genética, né? Essa propensão a ter a síndrome do intestino irritável, mas em compensação, eles têm um hábito de vida que provocou isso, e principalmente um hábito alimentar. E para que a gente possa tratar, a gente tem que excluir esse tipo de industrializado, corantes principalmente, né? Alimentos que vão irritar esse nosso intestino, porque ele está lá no ataque, né? É aquele que está recebendo tudo. Então, reduzir aí a questão dos açúcares, do leite, do trigo. Isabelle, a gente tem que excluir leite e trigo. Não falei em excluir, eu falei em diminuir, né? Uma coisa, Marcos, é você comer, por exemplo, trigo uma vez ao dia, ou você comer 3 vezes na semana, do que você comer 6 vezes ao dia. Porque tem gente que come massas e pães e leite 6 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Então, assim, a gente ter a consciência realmente de o momento que a gente vai usar essas coisas. E para aí a gente usa uma estratégia alimentar, que foi uma dieta que é bem recente, tá, gente? Essa estratégia que foi de 2005, que chama Low Food Map. Tudo tem que ter tudo tem que ser americanizado, né? Mas nada mais é que uma sigla em inglês que fala sobre os fermentáveis, que a gente precisa excluir da alimentação esses fermentáveis. Muitas vezes as pessoas excluem as outras coisas e mantêm os fermentáveis. E faz, Isabelle, eu não consigo, né? Eu já excluí tudo. Mas a gente não precisa excluir tudo. A gente precisa excluir exatamente o que está causando esse mal. Além desses fermentáveis, existe a individualidade do paciente, né? O paciente precisa enxergar o que a ele está piorando os sintomas. Então, isso é o que a gente precisa sinalizar para o profissional. Eu como, por exemplo,
O feijão sempre está nesses fermentáveis, mas assim, eu como um feijão e eu realmente não me sinto bem. Gente, a gente precisa também, nesse momento inicial, fazer algumas exclusões para que a gente tire o paciente da crise principal, né, da crise maior, essa crise aguda, para que a gente tente trazer essa remissão. E aí a gente retira algumas coisas que a gente chama o food maps. O que é que significa? O F de fermentáveis, e aí a gente vai oligossacarídeos, que estão mais assim, são carboidratos que estão mais nos vegetais, tá? Em alguns vegetais, na maioria deles. E a gente tem disacarídeo, a gente tem monossacarídeo, e aí tá no mel, a gente vai entrando aí em mel, vai entrando também na lactose, né, o disacarídeo. E realmente esses pacientes têm muita sensibilidade à lactose. Por isso que os pacientes referem, eu como leite, eu passo mal, tomo leite, passo mal. Qualquer derivado de leite, eu passo mal. Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais abertinho para esses fermentáveis. E aí entra feijão, entra a lactose, né, do leite. Tem alguns vegetais, boa parte dos vegetais. Algumas pessoas referem com maçã, né, porque também tem algum tipo de carboidrato fermentável. A uva, alguns pacientes referem. Aí a gente precisa trazer para esses pacientes gorduras saudáveis, mais fibras. E aí tem a questão do abacate também. Eu sempre gosto de lembrar o abacate, que ele tem também um carboidrato, ele fermenta, né? A gente gosta sempre de dizer que ele fermenta, só que o abacate é muito da quantidade. Quando você excede, por exemplo, uma quantidade maior que 1/4 daquele abacate, ele vai causar desconforto. Então, a gente também precisa entender a quantidade e até onde a gente pode chegar com a quantidade dos alimentos. Castanha de caju, né? A maioria das pessoas adoram castanha de caju, mas sempre referem desconforto, porque é um dos que mais fermentam, né? Um dos alimentos que fermentam bastante, e é uma que a gente faz exclusão. Isabela, exclui e fica nisso mesmo? Não, a gente não exclui e fica nisso. Então, a gente exclui e vai tentando reintroduzir esses grupos até que o paciente fique confortável quando sair da crise, fique confortável para reintroduzir os alimentos. Então, assim, é algo bem delicado que a gente trabalha. Trabalhar intestino, a gente precisa ter muita cautela também, porque muitas vezes a gente precisa fazer exclusões e tem que ser muito pontual isso, e para que a gente possa retomar, né, alguns grupos alimentares e o paciente se sinta confortável e aceite bem essa reintrodução, tá? Tem pergunta aqui no nosso Facebook, nossa amiga Lucimar Azevedo, lá de Jardim do Seridó, abraço para ela. Ela pergunta o seguinte: essa questão das frutas, que as pessoas acham que goiaba, banana, prende o intestino e mamão solta o intestino. O que é que Isabelle pode dizer sobre isso? Então, tem as frutas que liberam e as que prendem? Sim, é porque depende do tipo de fruta, tá? E eu até esqueci de dizer que na síndrome do intestino irritável o paciente pode ter essas duas formas, né? Pode tanto ser esse paciente que sempre apresenta essas fezes diarreicas, ou pode ser aquele paciente que sempre apresenta a constipação, né? O intestino preso, ou pode ser aquele paciente que alterna nisso aí. Geralmente tem a constipação, tem a diarreia, tem a constipação, né? Então, depende muito. Precisa ser avaliado por um médico especialista, um médico gastroenterologista, para que ele possa identificar, porque a síndrome do intestino irritável, ela é por exclusão, né? Não chega e diz, estou com constipação, sinto dor, antes ou após evacuar. Não precisa, ele precisa avaliar, excluir outras doenças através de exames, né, de avaliação clínica, para que se diagnostique a síndrome do intestino irritável. E aí a questão das frutas, respondendo à pergunta dela, depende muito do tipo da fruta, da fibra, das substâncias que aquelas frutas apresentam. Só que o que eu gosto sempre de dizer ao paciente é o seguinte: é todo um contexto alimentar. Se você tem um contexto alimentar saudável, a banana não vai lhe prender, tá? Se você tem um contexto alimentar saudável. E é você também entender a maturação dessa fruta, né? Se você come a fruta com aquela casquinha já ficando preta, ela vai ter muito mais açúcar, tá? Ela vai fermentar muito mais, ela vai ter muito mais açúcar, ela vai ter bem menos fibras. Mas se você come essa banana já com casquinha bem amarela, já depois que ela tá saindo daquela fase verde, né? E tá com casquinha mais amarela, então ela é bem mais aceitável, tá? Para quem tem esses episódios, tá? Que fique bem claro. Mas a questão da fruta, gente, é uma coisa muito de contexto alimentar. Claro, o tipo de fibra da goiaba favorece, sim, pessoas que têm constipação a ficarem mais constipados, né? Dependendo da causa dessa constipação, que são várias. Mas tem alguns alimentos, o mamão, por exemplo. O mamão, ele tem uma substância, gente, que é muito fantástica
para o funcionamento do nosso intestino, o tipo de fibra dela. E ela tem uma substância também que chama papaina, que melhora a questão da digestão. Então, por exemplo, o abacaxi e o mamão, se você come pós uma refeição, eles vão ajudar bastante essa questão da digestão, ou junto da refeição, né? Então, assim, depende muito do teor de fibra, que tipo de fibra, essa fruta tem, e principalmente do contexto alimentar. Então, se você tem uma alimentação que vai levar a essa constipação com muita massa, com gordura ruim, fritura, a goiaba vai lhe constipar, né? Vai ajudar, né? Vai ser um ponto a mais. Não é ela que vai constipar, mas ela vai ser um ponto a mais. Mas se você tem um contexto alimentar saudável, essa goiaba não vai atrapalhar aí, não. É mito, é verdade que, por exemplo, para quem tem a síndrome do intestino irritável, não pode jamais tomar café? Então, é como eu falo. Você está num processo inflamatório muito grande lá no intestino, onde tudo é muito, se torna irritável, todo o tecido ele está muito irritado. Então, o café ele possui substâncias irritativas de mucosa, tá? Tanto da mucosa do estômago como de mucosa do intestino. Então, a gente entra várias substâncias que podem ser irritativas e nesse momento inicial, a gente pode fazer a exclusão dependendo da individualidade do paciente. Tem um paciente que diz, Isabelle, eu aceito bem, tudo bem. O café, gente, além dessas questões irritativas, ele tem substância, uma substância que ele auxilia nesse trânsito intestinal. Tem pessoas que dizem assim, tomar café e ir para o banheiro, né? Então, assim, pessoas que têm essa tendência a ter diarreias, a gente também faz essa exclusão exatamente pelo fato do café facilitar ainda mais isso quando é consumido. Mas tem pessoas que tomam e ficam bem, tá? Então, assim, vai depender da individualidade, mas sim é uma das orientações que a gente faz pelo fato do café ter substâncias irritativas de mucosa, como também substância que facilita o trânsito intestinal. A ouvinte pergunta aqui, sou diabética, comer ovo frito no azeite faz mal? Então, a questão do diabetes é a gente fazer esse controle glicêmico, né? Esse controle de carboidratos refinados, né? Evitar que a gente eleve em uma refeição esse açúcar no sangue de uma forma mais drástica. Então, o que é que acontece com o diabetes e o ovo? O ovo é um alimento que ele não vai ter, ele vai basicamente assim, proteína e gordura, né? Ele não vai ter esse carboidrato. O que a gente pede para evitar são as frituras, realmente, esse excesso de gordura ruim. E o azeite, quando a gente coloca o azeite todo mundo sabe que é uma das melhores gorduras que a gente tem para consumo, né? Dos óleos é um dos melhores, se não for o melhor, né? E o azeite é um dos óleos que ele mais consegue estar sofrendo uma temperatura mais elevada. Tá? É mito aquela história que o azeite não pode ser levado ao fogo porque ele satura ou porque ele queima, né? Como as pessoas falam. O azeite é um dos óleos que mais aguenta a temperatura. Tá? Então, ele tem uma facilidade, assim, demora mais a atingir esse ponto de fumaça. Tá certo? Então, assim, a gente pode refogar, pode fazer seu ovinho no azeite, porque ele demora mais a chegar àquele ponto de fumaça, né? Quando a gente faz fritura, a gente já percebe que o óleo, ele sobe aquela fumaça rapidamente, né? Ele queima, ele satura. Então, esses óleos vegetais. E o azeite, ele demora mais a atingir. Então, é um óleo seguro para a gente fazer esse tipo de coisa sem ser a fritura, né? Quais os benefícios para o intestino da fruta pitaia? Então, gente, a gente fala muito... eu gosto muito de falar sobre a nossa cultura, né? A gente vê hoje em dia que a pitaia está sendo muito introduzida aqui. É uma fruta muito cara para nós, é uma fruta bastante cara. E o que eu gosto sempre de falar é que a gente procure também alimentos que trazem da nossa região, né? Porque eles se tornam mais acessíveis, mais cheio de fibras e substâncias da nossa necessidade. Não que eu estou dizendo que não é para consumir, tá? A pitaia é bem interessante. Ela é riquíssima em nutrientes, riquíssima também em vitamina C e possui fibras que são interessantes para o intestino, tá? E assim como o kiwi, que é uma das melhores frutas para que a gente possa trabalhar esse intestino. Gosto demais, tanto do kiwi como do morango, porque eles também não como é que a gente pode dizer? Não agridem tanto, tá? Em momentos de alta inflamação intestinal. Mas a pitaia, sim, é muito interessante. As fibras delas são bem interessantes para o intestino. Mas, mais uma vez, que quando a gente não precisa fazer esforço
para estar financeiro que eu falo, para estar adquirindo alguns alimentos e entendendo que só aquele alimento vai fazer aquela determinada coisa, tá? A gente pode recorrer a outros alimentos da nossa região, né? Que são até mais acessíveis para determinadas situações, tá? O ouvinte quer saber se leite em pó pode levar ao fogo. Gente, o leite em pó, o que é que acontece? A única diferença do leite em pó, não é claro que não é a única, né? Mas a diferença do leite em pó é porque ele foi desidratado, tá? Dele foi extraído a água para que ele durasse mais tempo na prateleira, porque o leite não iria durar tanto tempo na prateleira. Então, dele foi retirada essa água para que a gente pudesse lá ter na prateleira bastante tempo para você consumir. Então, assim, a única diferença é essa, mas você pode sim fazer a diluição e levar ao fogo, sem problema. Ok, Isabeli, Cláudio, nutricionista, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Gente, lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal de Caicó, tá? Na sala 204, e o telefone para contato é 9604-0655, e o meu Instagram, nutricionista.isabeli, tá? E falar de intestino para mim eu amo, né? Minha área, e eu adoro sempre trazer essa parte de intestino para vocês, tá? Obrigado pela sua participação. Obrigada, viu, Marcos? 7 horas 12 minutos, você volta na próxima segunda-feira aqui no nosso quadro Check-up no rádio.